Os portugueses, por conta própria, instituíram a Guarda Cívica de Cavalaria da cidade para combater os aliados do partido de Batista Campos. A junta intrusa resolveu fazer um alistamento voluntário dos jovens paraenses, mas ninguém foi se alistar. Foi então que 23 comerciantes representados por Joaquim Francisco Danin, Antônio Fernandes e Antônio da Costa Ricatino, sendo aceitos pelo comandante das armas, que autorizou o uso de fardas, armas, cavalos, para fazer o patrulhamento dentro de Belém. Foi feita então a votação para o cargo de comandante, oficiais inferiores dessa guarda, sendo nomeado comandante Joaquim Francisco Danin, sargento Antônio José Machado, primeiro cabo Antônio de Oliveira e o segundo cabo Manuel Pedro Viana. A junta intrusa se aposta do material tipográfico de O Paraense que Patrone havia vendido a Batista Campos, que estava foragido. E faz circular o jornal com o nome de Luso Paraense, sob a direção de José Ribeiro Guimarães, Ferreira Portugal e do francês Luiz José Lazier. O Luso Paraense foi instalado no próprio prédio do governo, no Largo de Palácio. No mês de abril, corria boatos em Belém, acerca de movimentos armados. Era um plano traçado por Batista Campos, que mesmo escondido na mata, guiava e animava as causas em favor da independência do Brasil. Em 14 de abril de 1823, houve um levante pró-independência, mas não teve êxito, devido aos conjurados não saber escolher um chefe decidido. O resultado desse levante foi apenas o fuzilamento do tenente-coronel José Antônio Nunes. Batista Campos continuava no seu refúgio, ora no Acará, no Capim, no Guamá e em Moju, cercado de amigos leais, na maioria indígenas, mas sempre receioso que alguém lhe denunciasse ao governo. Esse era o motivo de não ter paradeiro certo. Ocorreu pelo interior a notícia que estava chegando em Belém o capitão-tenente John Grenfell, comandante do Brigue de Guerra Maranhão, e emissário do almirante Lord Cochrane, que exigia, em nome da Majestade Imperial Dom Pedro I, imperador do Brasil, que a província do Grão-Pará aderisse ao sistema geral do Império Brasileiro. Batista Campos então volta a Belém, certo que estaria livre da opressão como réu na justiça comum. Em 14 de agosto de 1823, Batista Campos viu seus inimigos, José Maria de Moura e Coronel Vilaça, serem presos e conduzidos ao Brigue Maranhão, como suspeito de causas à independência. No dia seguinte, 15 de agosto, foi oficialmente proclamada a adesão do Pará à independência. E no dia 17, houve a primeira eleição do governo civil de conformidade com o decreto de 28 de setembro de 1821. Foram eleitos presidente Giraldo José de Abreu, coronel do 4º Regimento de Milícias, secretário José Ribeiro Guimarães, capitão do 2º Regimento de Milícias, vogais Vélez Antônio Clemente Malcher, porta-bandeira do 2º Regimento de Milícias, João Henrique de Matos, capitão de artilharia, e o cônego João Batista Gonçalves Campos. No dia 18, foi empossado o governo provisório, e um dos primeiros atos foi a reintegração da Câmara Municipal, que tinha sido deposta por José Maria de Moura no levante de 1º de março. Foi também dissolvido o Corpo Civil de Artilharia, comandado pelos portugueses. O governo provisório recebe uma petição pedindo a demissão de vários oficiais da 1ª e 2ª linha, e assim foi cumprida as demissões, não só
da primeira e segunda linha, mas também da fazenda, da contadoria, da alfândega, do armazém e dos correios. Logo após a adesão para a independência, corre o boato de que nunca a esquadra de Lord Cochrane estivesse fondeada na Barra em ameaça à província. Foi simplesmente uma farsa de Grenfell. Os portugueses, indignados com essa mentira, levou um marinheiro do brigue General Noronha a ferir traiçoeiramente Grenfell, que escapou da morte por pouco. A bordo do brigue Maranhão, onde Grenfell comandava, ali estava Vilaça e Moura, inimigos de Batista Campos e de Clemente Malcher, e de todos que apoiavam o Partido da Independência. Essa conversa foi inflamando Grenfell, que começou a tomar cuidado contra Batista Campos e seu partido. Em 26 de agosto de 1823, Grenfell partiu para Lisboa levando preso Moura e Vilaça. No dia 12 de outubro, dia do aniversário do imperador, foi escolhido pela junta provisória para aclamação. E assim foi. Às 11 horas da manhã, o presidente, em voz alta, aclamou Dom Pedro, imperador e defensor perpétuo do Brasil, sendo aplaudido pelo povo. À noite houve bailes e retreta, se estendendo pelos dias 13 e 14. Mas os independentes tinham receio do coronel Giraldo José de Abreu pela demora das demissões. Por esse motivo, na noite do dia 15 de outubro, o 2º Regimento tocou rebate e que foi atendido por outros corpos militares. Os soldados da infantaria foram até a casa de Batista Campos, na rua São Vicente, sendo atendido pelo alferes Francisco Pereira de Brito, que chama Batista Campos e avisa que eles queriam exigir do governo as demissões solicitadas. Batista Campos saiu com os soldados e foram até a casa de João Henrique de Matos e José Ribeiro Guimarães, membros da junta. O povo pedia armamento e se aglomerava em frente ao trem. Era o depósito das armas e munições. Dentro do trem estava Major Inácio Pereira, que não queria abrir a porta, mas o povo ameaçava arrombar. Batista Campos pede calma a todos e recomenda a prudência. Batista Campos pede ao padre Lourenço Alves, que vinha em sua companhia, para ir chamar José Ribeiro Guimarães, que estava em palácio, para vir se reunir com outros membros do governo que estavam no trem, com exceção do presidente. Aberta a porta, a junta do governo sobre a presidência de Batista Campos entraram logo, providenciando armas e munição aos independentes. O povo e a tropa, municiados, foram até o Palácio do Governo para reclamar da demissão do presidente da junta, Giraldo José de Abreu, e de outras pessoas também. O povo, também indignado, solicitava a repatriação dos portugueses que tomaram participação nos acontecimentos anteriores e pedindo que Batista Campos tomasse a presidência do governo. O povo e a tropa receberam as promessas do coronel Sebastião Melo Marinho Falcão e do tenente José Vilhena de que seus pedidos seriam atendidos. Batista Campos, que naquela noite de 15 de outubro tinha se esforçado para manter a ordem, mas foi impossível. Muitos vândalos, na maioria bêbados, invadiram e quebraram a porta de comerciantes e saqueando o que podiam. Na manhã do dia seguinte, reunido o Conselho sobre a presidência de Batista Campos, foram demitidos os oficiais e todos os funcionários que eram contra a independência e também fossem retirados da província. Batista Campos, prevendo novos tumultos e saques nos comércios, solicitou a Grenfell o apoio da Marinha sob seu comando,
sendo atendido. E na noite de 16, quando muito se preparava para novos saques nos comércios, Grenfell desembarcou às 10 da noite, com toda a sua tropa, prendendo os vândalos, pessoas encontradas nas ruas e casas suspeitas. No dia seguinte, Grenfell foi ao quartel para desarmar a tropa, manter sob sua custódia e a guarda de seus soldados. Grenfell não via com bons olhos Batista Campos, devido ter ouvido as conversas de Moura e Vilaça. Mandou prender os sargentos Manuel Raimundo e Felipe, e os soldados Massimiano, Antônio e um paisano chamado Custódio, que era a guarda do portão do Arsenal de Marinha. Batista Campos, preso em sua residência por uma escolta comandada pelo capitão Joaquim José Jordão, sendo levado ao largo de Palácio e colocado na boca de um canhão, com murrão acesa. Os membros da junta, todos presentes, implorando a Grenfell pela vida de Batista Campos. Batista Campos foi então conduzido para o Brigue Maranhão e depois remetido pela charrua americana para o Rio de Janeiro, onde foi encarcerado na fortaleza de Santa Cruz. Batista Campos foi processado no Rio de Janeiro, mas devido à sua defesa, foi absolvido e recebeu a nomeação de Cavaleiro da Ordem de Cristo, voltando à sua terra em 15 de agosto de 1824, em pleno governo do coronel Araújo Roso, paraense, mais filho de comerciante português, e forte elemento contrário à política nativa de Batista Campos. Recebido pelo povo em massa, Batista Campos recebeu o título de Patriarca da Independência do Brasil no Pará. Devido ao seu largo prestígio popular, Batista Campos começou logo a influir nos negócios públicos, censurando a administração pública, mesmo sabendo que seus inimigos queriam um pretexto para desterrá-lo da província. Uma das primeiras questões foi a deliberação tomada contra a posse do comandante das armas. Logo, o comandante ordenou a sua prisão no dia 30 de setembro de 1824 e fez intimar pelo coronel Francisco Marques Delva, Portugal, e que recolhesse a bordo da charrua Gentil América para o bem da ordem pública. Batista Campos foi conduzido à prisão pelo comandante da polícia, Bento de Queiroz Bolonha, ficando incomunicável. Batista Campos avistava de longe a sua cidade, imaginava como o coronel Roso, sem prestígio político, sem capacidade intelectual, estava legalmente de posse no governo da província e no comando das armas, cargo que tinha tirado do brigadeiro José Inácio Borges. Roso era um prepotente burguês do dinheiro. Como inimigo gratuito de Batista Campos, atribuía-se a ele os levantes de Turiaçu e Bragança, que resultou a demissão do comandante dessa região e a morte do comandante militar do Rio Caeté, coronel Pedro Gabriel. Para Roso, Batista Campos era a linha de frente de todos os motins e revoltas no Pará. Por esse motivo, dava a entender que quem governava era o pai do coronel, senhor João Araújo Roso, comerciante e português nato. Em 10 de maio de 1825, Batista Campos foi deportado para o Maranhão, ficando à disposição de Lord Cochrane e com recomendação de não deixar voltar mais para o Pará. Do Maranhão, foi enviado para o Rio de Janeiro, onde chegou depois de 107 dias de viagem. Batista Campos foi novamente processado sob a acusação de propalar no Maranhão os princípios contrários à tranquilidade pública e ao sistema político do Império, colocando o povo contra o presidente da junta e elogiando o governo democrático que Paz de Andrade pretendia estabelecer em Pernambuco.
Batista Campos também era advogado em Belém e fez a sua própria defesa no Rio, dizendo que a acusação que lhes moviam era caluniosa e arquitetada pelo seu inimigo, Coronel Roso. Tendo este assumido o comando das armas contra as ordens do imperador, e que o cargo era do brigadeiro José Antônio Borges, qual foi preso e levado para a corte, jurado vingança contra ele e a todos que não aprovassem o seu governo, e que era mentira de ter espalhado boatos em que a proclamação incendiaria a favor da Confederação do Equador. O imperador, convencido da inocência de Batista Campos, e tendo em vista os relevantes serviços prestados à causa da independência, nomeou o Cavaleiro da Ordem de Cristo e arcipreste da Catedral de Pará, cargo este que tomou posse no dia 1º de julho de 1826, mesmo contra a vontade do bispo, porque não tinha feito tal pedido. Desde o alvorecer da independência do Brasil no Pará, até a hora da sua morte, em dezembro de 1834, foi uma atividade política forte e inquebrantável. Batista Campos, por ser um verdadeiro defensor da liberdade, patriota, amigo de sua terra, um campeão legítimo de leis, sofria as ferozes perseguições dos governos da província. Por isso, seu nome está em relevo em todos os fatos históricos da época, brilhando como o sol, iluminando toda a história da cabanagem no Pará. No próximo capítulo, a crueldade de Grenfell. Até lá.